Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a primeira lição do primeiro trimestre de 2023 das lições bíblicas adultos da CPAD, cujo título é O Avivamento Espiritual. Esse trimestre está extremamente especial. Então, assistam o vídeo até o final. E nós iremos aqui dar uma introdução daquilo que a gente pretende expor esse primeiro trimestre de 2023 para todos vocês, alunos e professores que acompanham esse canal, tá certo? Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Irmãos, sem perda de tempo, vamos fazer aqui a leitura de um versículo que vai aqui embasar o nosso raciocínio e a nossa explicação ao longo dessa primeira lição. Nos diz o texto sagrado aqui no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz assim o texto da palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá certo, irmãos? Então, com essa leitura, a gente já inicia esse vídeo dizendo que esse trimestre nós vamos aqui estudar a temática do avivamento. E esse é um tema de extrema importância, porque é um tema de grande necessidade para os nossos dias. Talvez seja o tema de maior necessidade para os nossos dias. Então eu estou entusiasmado para trabalhar com vocês esse trimestre de 2023 e vou me dedicar para trabalhar de forma coerente, enriquecedora e proveitosa, tanto para mim como para você, aluno, porque esse tema é sim de extrema necessidade para os nossos dias e para a conjectura a qual nós estamos vivendo, tá certo? Então, irmãos, eu vou me dedicar ao máximo para que contribuir na exposição dessa temática a respeito do avivamento. Mas vale aqui a gente, a nível de introdução, tentar primeiramente conceituar o que significa avivamento, tá certo? Então vamos começar por aqui, tentando aqui conceituar o que significa avivamento. Bom, no meio pentecostal, o avivamento ele é muito confundido com poder ou com manifestações barulhentas. Então, ou seja, você chega numa determinada congregação e muitas vezes os irmãos estão lá muito eufóricos, barulhentos, e as pessoas atribuem aquilo a um suposto avivamento, ou dizem que aquilo é avivamento. Entretanto, não é esse o avivamento que as escrituras sagradas nos ensina. Avivamento não é sinônimo de barulho. Avivamento não é sinônimo de um suposto poder espiritual. Muito pelo contrário. O que seria então avivamento? Vamos tentar aqui conceituar de forma muito rudimentar. Ao longo desse trimestre vai ficar mais claro essa definição do que seria o avivamento. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá. O que seria de fato avivamento? Avivamento é o retorno
as origens. Exatamente. Avivamento é um movimento sobrenatural que conduz o povo de Deus às suas origens. O retorno às origens. Se vocês observar, a própria fonética, a própria construção lexicográfica da palavra avivamento nos transmite essa ideia. Ou seja, avivamento. Ou seja, trazer vida àquilo que está morto. Ou seja, que originalmente no início tinha vida, mas que com o passar do tempo, ao longo do tempo, essa coisa perdeu a sua vida. Então, o avivamento é literalmente um retorno à vida. Porque essa coisa tinha vida inicialmente. Foi ao longo do tempo que foi perdida essa vida. Tá certo, meus irmãos? Então, avivamento é literalmente um retorno às origens. É uma volta ao início. Tá certo? É algo que está morto e agora vai passar a ter vida. É um retorno à vida, um avivamento. Tá certo? Então, essa aqui seria a conceituação que está por detrás desse fenômeno sobrenatural que é o avivamento. Então, é literalmente voltar à vida. Ou seja, é algo que está morto e necessita de reviver. É no caso, de fato, a igreja voltar a ser uma igreja bíblica. Porque no início, na sua origem, a igreja de Cristo era bíblica. Ela estava dentro dos padrões a qual Deus estabeleceu. Contudo, ao longo do tempo, a igreja foi perdendo esses padrões, essa qualidade bíblica e deixando de ser viva para se tornar uma igreja morta ou até mesmo morna. Tá certo? Porque não é somente a morte que é um problema para a igreja, mas a mornidão. Ou seja, esse estado intermediário também é um grande perigo. Tá certo? Então essa é a conceituação, é o conceito que está por detrás. Só que, irmãos, quando a gente fala de avivamento nos dias atuais, quando a gente sobe nos púlpitos das igrejas, e às vezes a gente convida o povo para uma reflexão do avivamento, muitos irmãos acham que isso é uma loucura. Como assim, irmão Bruno? Ou seja, hoje, pelo aumentar do pecado, pelas crises que cercam a igreja, o pessoal tem perdido a esperança de que a igreja atual, a igreja dos nossos dias, pode experimentar um avivamento. Então hoje, muitos irmãos, muitos líderes acham impossível a igreja experimentar um avivamento pelo fato de o pecado estar se multiplicando e as crises também que cercam a igreja está crescendo e florescendo. Então, por conta desse cenário, muitos irmãos estão pessimistas no que diz respeito a uma busca por esse avivamento. Tá certo, irmãos? Só que a Bíblia nos diz literalmente o contrário. É justamente em um cenário como esse a qual nós estamos vivendo é que nasce o avivamento. Justamente em um cenário onde o pecado está crescendo, está se multiplicando,
as crises estão aumentando, estão assolando o povo de Deus, é justamente num cenário como esse, em uma conjuntura como essa, é que nasce os verdadeiros avivamentos. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então, ou seja, essa perda de esperança dos irmãos atuais não tem respaldo nas Escrituras, porque as Escrituras nos afirmam que nós podemos sim ter esperanças em cenários como esses, porque é justamente nesses cenários é que Deus projeta o nascimento de um avivamento que vai abalar o seu povo, que vai trazer as origens, vai trazer vida de novo ao seu povo. Tá certo, irmãos? Vamos conferir isso na Bíblia. Eu estou falando, mas é necessário a gente conferir. Vamos começar pelo texto, a qual a gente fez a leitura aqui no início da exposição desse estudo. Texto muito famoso, muito utilizado, só que de uma maneira muito equivocada, e a gente vai ver ao longo desse estudo. Tá certo, irmãos? Então vamos ler aqui 2 Crônicas, ou seja, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Só que ao invés de a gente ler o versículo 14, vamos ler dois versículos anteriores, que nos diz assim: o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só o que Deus está dizendo, principalmente aqui no versículo 13. Quando eu cerrar os céus, ou seja, quando Deus fizer cessar a chuva. Quando ele ordenar aos gafanhotos, ou seja, as pragas que consumam o que foi produzido pela terra, quando Deus enviar a doença entre o povo, ou seja, num momento de extrema crise, de extrema dificuldade, aí sim Deus convida o povo aqui no versículo de número 14. Mas se meu povo vendo tudo isso, estando envolvido em tudo isso, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei do céu. Olha só, irmãos, é justamente num cenário de crise, num cenário de turbulência, num cenário desfavorável, é que Deus faz nascer os verdadeiros avivamentos. Então, meu querido pastor, meu querido professor, meu querido aluno, não perda as esperanças pelo crescimento exponencial do pecado dos nossos dias, pelo crescimento das aflições e das crises que têm assolado a igreja, porque é justamente nesses momentos em que Deus faz nascer um raio de esperança que seria o seu próprio avivamento no meio do seu povo. É isso que nos está afirmando o texto aqui do segundo livro de Crônicas. Apesar que a gente vai ainda estudar com um nível de detalhamento ainda maior essa passagem. Mas vou citar aqui outro exemplo para corroborar o que eu estou afirmando aqui com vocês. Vamos ler Isaías, capítulo de número 44. Então vamos fazer a leitura. Hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor e pela sua graça, nós iremos rechear esse estudo com diversas passagens bíblicas. Então anotem tudo direitinho, para que vocês não venham ficar flutuando naquilo que Deus está aqui
transmitindo para a sua igreja, tá certo? Olha só o que nos diz aqui o texto sagrado de Isaías, capítulo de número 44. Então vamos fazer a leitura aqui de Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 1, que diz assim: Mas agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só, irmãos, que magnífico. Deus está usando aqui o profeta Isaías para dizer para o povo de Israel que é justamente quando o povo estiver sedento é que Deus vai derramar água. É justamente quando a terra estiver seca é que Deus vai fazer passar os rios. Olha só que magnífico. Então, meu irmão, hoje você olha para a igreja e você enxerga uma terra seca. Mas é justamente nesse momento é que Deus, ele pode sim derramar a sua água sobre a igreja. Ou seja, Deus só vai dar água a quem tiver com sede. É só quando a igreja estiver com sede de Deus. É só quando a igreja estiver seca de Deus que Deus ali vai derramar o seu espírito, vai derramar a sua água para ali aliviar a fome e a sede de Deus no meio do seu povo. Tá vendo só, irmãos? Uma pessoa não vai beber água se não estiver com sede. Ela só vai beber água se ela tiver com sede. Então é justamente, irmãos, em momentos em que a igreja está literalmente seca de Deus, é que Deus pode fazer brotar um grande avivamento no meio do seu povo. Vamos dar continuidade. Quero mostrar aqui um outro exemplo. Agora quero mostrar um exemplo lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Louvado seja Deus. Vamos aqui fazer uma leitura do livro de Apocalipse ou da carta. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, que nos diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só que lindo, irmãos. Aqui a gente observa que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, escrevendo aqui o livro de Apocalipse, ele endereça uma carta à igreja de Laodiceia, uma igreja literalmente rebelde contra Deus, de extrema mornidão espiritual, ou seja, literalmente morta. Jesus aqui não está falando que está à porta de alguém que nunca o conheceu, pelo contrário, ele está dizendo que está à porta de alguém que conhece, mas insiste em deixar ele do lado de fora. E é justamente o que Jesus está falando aqui, olha, mesmo eu estando do lado de fora da igreja, eu continuo às portas batendo e pedindo para entrar, e se alguém abrir, eu entro. Então, ou seja, mesmo nesse contexto aqui da igreja de Laodiceia,
de extrema rebeldia e rebelião contra Deus, Deus está falando, ainda há possibilidade de eu avivar essa igreja, de eu entrar e cear com eles, ou seja, ter comunhão com eles. Tá vendo só, irmãos? Mas vamos continuar o nosso texto, né? Então, ou seja, a Bíblia diz literalmente o contrário da nossa perspectiva. Nós acreditamos que para Deus avivar é necessário a igreja estar ali, perfeita diante de Deus, ao redor está em uma perfeita tranquilidade e prosperidade. Pelo contrário, é justamente nos cenários de crise e de rebeldia que Deus pode levantar um grande avivamento. Então nós vimos aqui o que a Bíblia diz a esse respeito. Agora vamos ver o que a história bíblica também nos diz. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que aconteceu durante a história bíblica. Então será que de fato a Bíblia promete e acontece? Então, ou seja, o que nós vimos aqui foi Deus prometendo, ou seja, através das escrituras sagradas, de que em momentos de crise, de grande rebeldia, ele pode avivar o seu povo. Mas agora a gente vai ver se isso de fato aconteceu ao longo da história bíblica, se de fato Deus cumpriu essa promessa de ao longo de um período de crise ou de rebeldia, se Deus avivou ou reavivou o seu povo, tá certo? Então vamos começar aqui com um exemplo bem clássico, que é o exemplo de Samuel. Ou seja, do profeta Samuel. O profeta Samuel é um personagem muito importante na história bíblica, porque ele faz essa transição entre o período dos juízes e o período da monarquia em Israel. E a gente sabe que o período dos juízes é um período de grande rebeldia na nação de Israel. E é justamente por esse motivo que Deus levanta esses juízes para livrarem Israel justamente do castigo que Deus envia pela sua rebeldia. Então quem poderia imaginar que num contexto como esse, Deus poderia avivar o seu povo, ou seja, num contexto de extrema rebeldia, onde os filisteus assolavam o povo de Israel, os próprios sacerdotes, que eram os filhos de Eli, já estavam corrompidos, ou seja, era um período de grande rebeldia do povo de Deus, mas foi nesse período que Deus levantou Samuel, e Samuel vai ungir a Davi, e Davi vai ser um dos maiores reis de Israel, restaurando o culto verdadeiro em Israel, não só restaurando, mas estabelecendo esse culto, trazendo para Jerusalém o centro da adoração para com Deus. Olha só, foi justamente nesse período de turbulência pecaminosa do período dos juízes é que Deus levanta Samuel e Samuel consequentemente unge a Davi, e Davi faz essa grande obra no meio do povo de Israel. Tá vendo só como Deus ao longo da história cumpre o que nós lemos nas passagens anteriores, ou seja, ele promete que em momentos de crise, em momentos de rebeldia, que ele, se o povo buscar, observem, existe aí uma condição, se o povo buscar, ele vai sim avivar o povo. E agora a gente está vendo que ao longo da história bíblica, Deus está cumprindo essa promessa. Mas não é só esse o exemplo que eu quero citar. Quero citar ainda o exemplo do rei Ezequias. Ou seja, Ezequias vivia em uma época em que os reis de Israel constantemente, frequentemente se rebelavam contra Deus. Não somente os reis, mas a nação como um todo. Mas a Bíblia nos diz que Ezequias se levantou para fazer a diferença
nesse momento escuro da história de Israel, nesse momento onde Israel flertava com a desobediência e com a rebeldia. E isso é que nos diz o texto sagrado. Então, ou seja, é possível sim Deus avivar o seu povo, reavivar a sua obra em momentos de crise e de pecaminosidade. Vamos ler para isso ficar bem claro. Vamos ler aqui o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18, que nos diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos que foram antes dele. Irmãos, olha só o tanto de pecados que Israel estava cometendo nos dias de Ezequias e nos dias anteriores a Ezequias. E Ezequias, pela unção de Deus, conseguiu retirar tudo isso do povo de Israel, ou seja, fazendo um verdadeiro avivamento entre o povo. Por que você, professor? Por que você, pastor? Por que você, aluno, com a unção de Deus, com a graça do Senhor, também não pode proclamar, buscar um verdadeiro avivamento entre o povo de Deus? Porque você perde a esperança, porque você fala, não, mas agora a situação é tão grave que não há mais remédio. Nós estamos chegando ao arrebatamento da igreja, e concordo, nós estamos chegando ao arrebatamento da igreja, mas pode ser que antes de Deus arrebatar a sua igreja, Deus promova um grande avivamento ainda em seu povo. Tá certo? Faça com que seu povo retorne às origens. Irmãos, hoje a gente vê muitos pastores angustiados pelo cenário político a qual o Brasil está mergulhado. A gente vê muitos pastores em pânico, em depressão, muitas vezes até assustando a igreja, mas eles se esquecem que é justamente nesse período de tempo que Deus pode promover um grande avivamento no meio do seu povo, fazer com que seu povo retorne às origens. Foi justamente nesses períodos de crise política, de crise sanitária, de crise alimentar, de crise espiritual, que Deus avivou o seu povo. Poderíamos citar aqui o exemplo de Josias. Josias, descendente de Manassés, um dos piores reis da época de Judá, promoveu as principais rebeliões em Judá, mas foi justamente o seu descendente
que promoveu uma das maiores obras de avivamento do Antigo Testamento. Vocês podem ler isso a partir do segundo livro de Reis, a partir do capítulo 22, adiante. Mas bom, será que Deus só cumpriu na história bíblica? Será que depois de Deus ter fechado o cânon da revelação, ou seja, Antigo Testamento e Novo Testamento, será que depois Deus nunca mais avivou seu povo? Será que a história secular vai nos apresentar grande avivamento? Bom, vai, irmãos. A história secular vai nos apresentar vários avivamentos em períodos difíceis da igreja. Vou aqui começar a citar o exemplo mais famoso de Martinho Lutero. Martinho Lutero, irmãos, viveu em uma época em que a igreja estava mergulhada na hipocrisia, no comércio da fé, na idolatria, na apostasia, ou seja, mergulhado em todos os problemas que a gente enxerga no catolicismo. E foi justamente nesse período que Deus levantou esse monge chamado Martinho Lutero para promover a maior reforma já vista desde então na história da igreja, ou seja, a reforma protestante. Foi justamente nesse período em que a igreja literalmente estava vendendo o evangelho. Ou seja, o catolicismo estava vendendo o evangelho. Literalmente tinha destruído os principais princípios bíblicos do cristianismo, a qual limitava o acesso à palavra de Deus. Foi justamente nesse período em que Deus levantou esse monge. E subsequentemente, Deus levantou outros avivalistas. Poderíamos citar vários nomes: Jonathan Edwards, Spurgeon e vários outros que são conhecidos como os avivalistas, que promoveram um grande avivamento em seus dias, fazendo que multidões e multidões de pessoas saíssem do pecado, da promiscuidade, da rebelião contra Deus, da frieza espiritual, para um buscar intenso da presença de Deus. E agora, irmãos, será que nós temos desculpas? É nesse trimestre que nós vamos se dedicar a estudar o avivamento. Com requisitos para que o avivamento aconteça. Bom, e como hoje é uma aula de visão geral do que a gente vai estudar nesse trimestre, eu vou citar aqui alguns requisitos basilares que são necessários para que o avivamento aconteça. O primeiro, irmãos, e eu não estou seguindo aqui uma ordem cronológica, só deixando claro, mas quero citar aqui a humilhação, ou seja, o primeiro requisito aí que nós estamos citando nessa aula de hoje é a humilhação. Para que aconteça o avivamento, é necessário o povo de Deus se humilhar. Irmão Bruno, quer se humilhar é sair do salto. É literalmente largar a soberba. É literalmente reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa pequenez diante de Deus, a nossa insuficiência diante de Deus. Hoje a gente vê uma igreja muito inchada, onde os irmãos já se acham salvos. Já se declaram salvos, já se acham perfeitos, já se
declaram cheios de Deus. Nenhum contexto como esse não tem como acontecer o avivamento, porque a igreja está inchada, exaltada. Então é necessário a igreja se humilhar. É isso que nos diz o texto aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, retornando mais uma vez a esse texto. Esse texto é muito rico. Olha só o que ele nos diz aqui, ó, versículo de número 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, para acontecer o avivamento é necessário a igreja se humilhar, sair desse salto, sair dessa arrogância, sair dessa soberba a qual a igreja se encontra hoje. A igreja está como se já estivesse reinando. Qual é o segundo requisito? O segundo requisito que eu coloquei para a gente discutir nessa aula de hoje é a conversão. Não existe avivamento sem conversão, sem um abandono dos pecados e da rebeldia. Não adianta chorar, não adianta ter remorso, é necessário conversão, um abandono íntegro e completo das nossas obras de rebeldia e de pecaminosidade diante de Deus. Sem conversão, sem abandono do pecado, não existe avivamento. Então, meu querido professor, meu querido pastor, meu querido aluno, se você quiser experimentar um avivamento na tua congregação, é necessário que a tua congregação abandone o pecado, venha romper com o pecado. É isso que nos diz o texto ainda de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, ou seja, tem que ter a conversão. E a outra coisa é a oração. Nós acabamos de ler aqui. Tem que ter a oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem busca por um avivamento. É necessário a igreja clamar. É necessário a igreja pedir. E pedir com insistência. Não é simplesmente pedir hoje, pedir amanhã, pedir depois de amanhã e pronto. Não. É necessário insistir. É aquilo que Jesus Cristo falou a respeito da parábola, que nos diz dessa insistência que a pessoa tem que ter na oração. Porque muitas vezes Deus pode prolongar a sua resposta. É isso que nos apresenta essa parábola, que Jesus nos ensinou sobre a insistência de orar e nunca desfalecer. Então é necessário que eu e você clame ardentemente, que a igreja se dedique em buscar um avivamento. Isso tem que estar no coração da igreja, tem que arder no coração da igreja, tem que ferver no coração dos líderes da igreja. Tá vendo só, irmãos, que avivamento não é uma coisa tão simples? Muita gente acha que avivamento é só você chegar lá na igreja, dar 2 pulinhos, 3 pulinhos, dar um glória muito alto. Você está avivado. Negativo. Avivamento é um retorno às origens. A igreja deixou há muito tempo as características da sua origem. E é necessário ela retornar, ou seja, é necessário ela ser reavivada, é necessário ela ser avivada pelo poder do Espírito Santo. E isso não é uma tarefa tão simples. É necessário humilhação, é necessário conversão e é necessário oração, ou seja, uma busca incansável por esse avivamento.
E fecho esse estudo dizendo: tenham esperança. Porque é em momentos de crise, é em momentos de grande rebeldia que Deus promove o seu avivamento. E avivamento é uma coisa que só Deus pode produzir. Pastor nenhum pode. Eu não posso me levantar hoje e falar: hoje eu vou avivar a igreja. Hoje eu vou avivar essa sala de escola dominical. Não! Avivamento não é uma coisa produzida por homens. Avivamento é uma coisa produzida por Deus. Só Ele derrama água sobre os sedentos. E para que Deus possa fazer isso, é necessário a mistura de todos esses ingredientes e mais um pouco. Aquilo que a gente vai trabalhar nesse trimestre para que Deus possa produzir. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você deseja ver a igreja voltar às suas origens, voltar às suas raízes, trabalhe conosco esse trimestre sobre esse tema, sobre essa temática tão maravilhosa e necessária para os nossos dias, que é o avivamento. Eu acredito que Deus sim pode produzir um avivamento no meio da sua igreja, no meio do seu povo, antes que ele venha arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês.